da dinâmica da sociedade capitalista, enfatizada não só por ele, mas por outros autores. E na apresentação eu tentei destacar esse momento, que é uma espécie de fecho que ele dá aos Grundrisse. Sobre o general intelecto, enfim, precioso, né, etc., olha, pode ser que eu esteja sendo aqui muito banal, trivializando a coisa, mas eu acho que ele está só falando que a ciência, o conhecimento científico, técnico científico, é um fator, né? Para um fator cada vez mais relevante, né, para o aumento da produtividade do trabalho social. O Marx não está... A ideia de trabalho material e imaterial, agora, se você pega no capítulo da manufatura já, mas sobretudo na grande indústria, caramba, ele só não está chamando de imaterial, dane-se, ele também não conhecia, como é que chama isso? Ele não conhecia o Negri na época, assim, ele teria mencionado o trabalho material. Então, é isso. Ok, não, eu acho que era só isso, né? Eu não sei. Você abriu o capítulo da maldade, você falou do Negri, e tem também o André Gorz. Então, acho que é interessante nessa pluralidade dessa literatura francesa, né? Então, o cara podia ter o trabalho e material, né? Mas não, o título da obra, do livro é L'Immatériel. O imaterial. Isso é uma coisa específica, mais genuína, mas... Pode parecer preconceito, mas eu acho que a culpa é dos franceses. Bom, tem uma companheira que se inscreveu, quer falar agora na segunda rodada e chegou. Então, enquanto vocês vão se organizando para vir para cá, chegou uma pergunta para vocês por escrito, que eu vou ler e vocês anotam, né? E depois as companheiras que vão falar. Então, é o seguinte: como você disse, Marx pensou em lançar o Capital em fascículos para facilitar o acesso dos operários à obra. Estou lendo, depois estou lendo como veio, depois vocês, tá? O acesso dos operários à obra. Tendo em vista essa preocupação do próprio autor, o que você diria sobre o modo de exposição da obra? Por exemplo, o fato de esta justamente se iniciar pela mercadoria. A riqueza da humanidade aparece como uma coleção de mercadorias. Não seria isso justamente uma tentativa de se aproximar do movimento real da consciência do trabalhador, que se depara com as aparências desse modo de produção e, por meio do próprio movimento de ampliação dessas contradições, vai pouco a pouco se aprofundando na compreensão dos próprios fundamentos não aparentes do capital, que devem, afinal, por eles ser derrubados? Capítulo 24. Então, essa é a questão que veio por escrito. E aí eu pediria para a companheira aqui também se apresentar. Bom, meu nome é Thalita, eu sou estudante de Economia aqui da PUC. Eu queria fazer uma pergunta para o professor Jorge, né? Você destacou aí o papel, né, da crítica de Hegel, né, e Marx, né? E foi mais do que um detalhe, né? Foi um namoro, enfim. E aí eu queria saber qual foi o papel de Feuerbach, né? Que também foi um crítico hegeliano, né? Qual a sua análise, né? E uma outra questão também é a questão do método e antimétodo, né? A gente vê que tem uma grande discussão, né, em relação a essa questão do método, né? Marx foi, né, além de um teórico, né, de método, mas de ideopolítica, né, ou seja, né, foi além do método, né, conseguiu perpassar o método de análise do objeto. Então, é isso. Mais alguém? Eu quem? Eu? No fundo. Eu também.
Bom, meu nome é Gessira, sou doutoranda do curso de Serviço Social. Escolhi para cumprir a cota de 30% de mulheres que só homens fazem pergunta. Mas, enfim, quero dizer, destacar que eu tive acesso ao texto do Postone de um capítulo da introdução, que tem em português, o resto não está, não tem tradução, e me chamou muita atenção essa discussão sobre a crítica do ponto de vista do trabalho e a crítica ao trabalho que ele faz. Essa diferença que ele faz sobre o marxismo tradicional. Enfim, acho que é algo que a gente tem que repensar. Mas a minha pergunta vai muito na relação que eu tenho com a nossa profissão, com o nosso conteúdo, que é relacionado à ontologia do ser social, e eu quero saber se nos grupos contém esse conteúdo ontológico que, segundo o Mandel, Marx vai abandonando o sentido do ser genérico. Eu queria saber se isso está registrado, esse abandono, ou se ele prossegue nesses estudos com relação à ontologia, ao ser social, ao ser genérico e principalmente reforçando a crítica ao trabalho que ele faz nessa sociedade, resgatando esse lado negativo que o professor anteriormente falou. Queria que você falasse mais um pouco sobre isso. Os dois, tá? Oi, boa noite. Flávia, Serviço Social. Hoje, na aula de núcleo de meio ambiente, a professora ela citou um termo, uma expressão que foi usada por Marx. Eu não lembro exatamente de onde que saiu, mas e que ele falava em falha metabólica, ruptura metabólica, né? Quando o trabalhador sai da terra, né, quando ele vira, o trabalho vira mercadoria e ele vai para as cidades, né, e acontece essa ruptura, né, de alguma coisa que era, não sei se natural, essa relação orgânica que ele tinha com a terra, né, com aquele outro modo de produção, modo de vida, né. E essa palavra metabólica, não sei de onde veio, eu não sei o texto, mas me pareceu assim, como se aquele estado anterior fosse melhor, né? Como uma crítica a essa... Ou então é isso que eu queria entender, tá? Mais alguém? Boa noite. Minha pergunta, eu sou o Bruno, sou estudante de Economia da USP. Minha pergunta vai para o Jorge. Professor, a gente sabe que no processo produtivo, o valor de uma mercadoria é dado por capital constante, variável e mais-valia. E o Marx tem um grande problema quando o valor ele se realiza em preços no mercado. E eu queria saber até onde esse embate pessoal que ele trava com esse problema da inversão da distribuição, de como foi feito o processo produtivo e no mercado, como isso aparece nos Grundrisse, se é que já aparece. Obrigado. Mais alguém? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, hein? Aqui, ó. Tem? Dou-lhe três, vem cá, então. Meu nome é Bruno e minha pergunta é mais para o Jorge, acho, mas enfim. Queria pedir para você, se é possível, fazer uma relação com esse debate sobre a centralidade do trabalho com a escola de Frankfurt. Enfim, se diz que o que está em jogo ali é a esfera da circulação. E, enfim, queria saber, principalmente nessa articulação que vocês estavam fazendo com... Por isso que eu acho que eu gostaria também de você comentar sobre isso. Que acho que tem essa articulação com esse autor que vocês estavam falando do Postone. Acho que talvez tenha alguma relação. Então,
realmente não sei, é só um toque pensando. Mais alguém? Não vai dar tempo. Não é uma hora. Não. O autor é assim. Provavelmente a obra vai ser publicada pela Boitempo também. Estou fazendo uma pressão aqui. É uma pressão eu estou fazendo. Vamos ver se vai dar certo agora alguma coisa. Não, ele tem o maior interesse que a obra seja publicada em português. Não sei exatamente porquê, mas... enfim, então ele tem, no momento, ele foi estudar, repare, eu não sou conhecedor. Na verdade, eu tenho uma espécie de ódio dele, porque ele falou essa coisa que estava para ser dita, entendeu? Que o Marx não falou, mas está lá, etc. Que seria, ou seja, o Marx não faz uma crítica do socialismo capitalista do ponto de vista do trabalho, tá certo? Ele faz uma crítica do trabalho no capitalismo, que faz toda a diferença, e isso é odioso, o cara falar isso na sua frente. Mas ele foi estudar em Frankfurt, e ele é próximo da escola de Frankfurt, e por isso ele odeia ontologia. Ele acha que se você fala em ontologia, você está going transcendental, no sentido pejorativo da palavra. No sentido hortiano da palavra. Então, eu trabalho com Lukács, portanto, trabalho com ontologia, enfim. No Lukács, o trabalho é, digamos, a determinação específica da sociedade humana, que o trabalho é aquele complexo que eleva, possibilita essa ruptura, que ele chama de salto ontológico, do meramente animal, sem nenhum preconceito, para o social, ou seja, só no trabalho que o metabolismo esse, em lugar de ser um metabolismo passivo, meramente passivo, regulado geneticamente, passa a ser um metabolismo ativo, porque esse sujeito agora que emerge, ele produz as suas condições materiais de vida, enfim, isso cria toda uma outra dinâmica. O trabalho, evidentemente, o ser social, a sociedade, não é montada em série, tipo fordista do meu vida. Quando você tem o trabalho, você tem direto divisão do trabalho, você tem consciência, linguagem. Então você já tem uma estrutura categorial que determina esse novo tipo de ser. O trabalho, nesse caso, é absolutamente central, é fundante. Mas ele é fundante, mas ele não tem que ser central para sempre, até pela própria definição de trabalho, porque é sempre pelo trabalho os sujeitos humanos criam novas possibilidades, novas dimensões, novas capacidades, desenvolvem novas capacidades e desfrutam o produto dessas capacidades. É lógico que, se você pensar num mosaico de complexos que emergem por efeito do trabalho, evidente, se o ser social então passa a ser um mosaico de vários complexos, o trabalho é uma peça proporcionalmente menor desse mosaico crescente e cada vez mais complexo. Então, por isso, nós não temos que pensar no trabalho como aquela... Nós não nos definimos exclusivamente pelo trabalho, muito embora entendamos que o trabalho seja fundante, o trabalho, como disse o Marx logo no início, é ineliminável, por definição, claro. Então, bom, então isso é com relação, sei lá, não sei com relação com o quê, eu me perdi um pouco. Mas com o Paul Stone, então, o Paul Stone, ele detesta essas coisas, certo? Ele acha que quando você fala isso, você está, como eu disse, você está, enfim, viajando na maionese, que é uma expressão que ninguém entende. Mas ele faz uma crítica ao que ele chama de marxismo tradicional. O marxismo, de modo geral, faz essa espécie de heroicização do trabalho, da centralidade do trabalho. E o Marx faz o contrário. Inclusive o companheiro Habermas, que diz,
como é que chama, o paradigma da produção. Não tem nada. Aí não tem, tem um capítulo que é específica, uma crítica específica à escola de Frankfurt e envolve aí o Habermas, mas eu recomendo se você está preocupado com... Eu não sei se eu contemplei a tua questão. Enfim, para essa coisa aqui, essa que foi péssima, pergunta aí interessante. Não é demagogia, cara. Você tem puxado você. Não é demagogia. Não, sério. O que eu tentei falar foi isso. O Marx parte do tópico. O tópico, não é o tópico, do tópico. O tópico é o que nós, pedestres, sabemos. Então, é o que o sujeito que lida, no capítulo 48, que é a forma tributária, no capítulo 48, ele faz isso. O que é a teoria vulgar, a economia vulgar, que são os precursores dos neoclássicos. O que é a economia vulgar? É uma sistematização doutrinária das ideias que têm os agentes que estão imersos nessas relações. Nós sempre temos que ter ideias de nossas relações. A sociedade, para nós, é sempre uma totalidade que tem que ser, que é reproduzida por nossos agires, permanentemente. Ela tem que ser reproduzida enquanto totalidade por todos os agires. Como nós não somos baratas, nem outros animais do tipo, nós só podemos agir se nós compreendemos de alguma maneira o mundo. O mundo pode ser compreendido por nós de maneira mais ou menos clara, absurda, etc., superficial, mas nós temos que figurá-lo de alguma maneira. Então, o Marx parte dessas figurações. Como a sociedade é sempre conceituada, eu tenho que fazer a crítica dessas conceituações. Ele, quando parte da mercadoria, ele parte de conceituações que são pedestres. Todo mundo sabe que as coisas são elas mesmas e tem alguma coisa colada nelas, que não é, enfim, que é o preço, etc. Então, e a partir dessas figurações teóricas, pedestres, não sei se estão entendendo, pedestres, ou então teóricas, sistematizadas teoricamente, no capítulo do Fechima, aliás, quando ele vai falar de ciência, etc., ele faz uma espécie de crítica metodológica à economia política, etc., mas ele diz: as categorias da economia política são categorias corretas, precisas, exatas para esse modo de produção. É com essas categorias que as pessoas se movimentam, tornam o mundo inteligível para elas e agem em conformidade com essa inteligibilidade. Então, a ciência, a economia política, no caso clássica, etc., ela é objetiva. Quer dizer, ao mesmo tempo ele está fazendo a crítica, então ele está reconhecendo a objetividade de uma forma de consciência que ele considera, digamos, superficial, submetida, o que é insatisfatório, e vai submetê-la à crítica, mas reconhece a sua objetividade social. Aliás, o Lukács, posso falar mais um pouquinho? Aliás, o Lukács, no capítulo da ontologia do Marx, ele fala uma coisa muito interessante. O Marx já, na dissertação de doutorado, aos 23, doutorado na verdade é diferente, né? Aos 23, ele, por conta da crítica de Kant, a ideia de Deus, não é pecado falar isso aqui não, né? Então, é bom não arriscar. Todo cuidado é bom. Sim, então o Marx já nessa altura, tá bom, obrigado, se não fosse você, eu estava morto aqui. Já na ontologia, já na dissertação, desculpe, ele faz a crítica, a crítica kantiana, a ideia de Deus, é uma crítica incorreta, porque mostra que é uma espécie de crítica gnoseológica, epistemológica. Essas ideias são incorretas, são insuficientes, são superficiais, não batem, etc. No entanto, Deus continua existindo. Né? Então, ele, muito embora
não acreditasse em Deus, etc., na existência ontológica de Deus, ele afirma a existência social de Deus. Então, a crítica gnoseológica, lógica, a ideia de Deus não é suficiente, porque você pode fazer a crítica e o ente esse continua existindo e influindo no comportamento das pessoas. O mesmo se aplica às teorias, ciências. Então, você faz a crítica à economia clássica, neoclássica, etc., mas essas teorias têm objetividade social. Então, essa crítica só não basta. Tem que ver o que você faz, o que tem que ser feito para além dessa crítica, que mostra que a teoria é insuficiente, é superficial, é incoerente, blá, blá. Sei lá, acabei. Mas a pergunta foi boa, por isso. Bom, tem uma relação mesmo nas perguntas, e aquilo que o Mário ficou, uma hora ele achou que se perdeu, mas não, porque de fato é uma relação, essa questão da centralidade do trabalho, metabolismo, ser genérico, ontologia, Feuerbach, tudo isso está relacionado, né, com essa concepção, e aí tem um pouco da ideia do Postone, mais uma vez, né, esse livro lá de Time, Labor and Social Domination. Então, só para falar uma coisa do Postone, quer dizer, basicamente ele não acha que teve, em linhas gerais, o Marx na juventude e o Marx na maturidade. Tem 3, não 2. Tem bem da juventude, os manuscritos, blá, blá, aí tem um Marx que vai da ideologia alemã até o começo dos anos 50, que então o Marx está pensando numa espécie de teoria social, uma teoria da história, e está pensando a história como luta de classes, e está teorizando a questão do trabalho, do conflito do trabalhador com o capitalista, e aquele começo do manifesto comunista, né, mostrando como sempre houve um embate de classes na história, papapá. E tem o terceiro, que é o Marx, que começa nos números que vem ao longo do Capital. Onde é que estaria essa mudança? E essa é uma ideia muito interessante, sabe? Não sei se eu concordo muito, eu não gosto dessas ideias de ruptura, por isso eu não concordo assim, com a tese dele. Mas acho que ele aponta para um problema interessante, que tem a ver com os números, portanto, no nosso debate. O que o Marx está pensando aí? Começando com a questão do metabolismo, da ruptura metabólica. Então, tem a ideia do metabolismo. O metabolismo é mudança de matéria. Basicamente, traduzindo do grego, é isso. Mudança de matéria. Então, o ser humano, isso está já desde o começo, do mais jovenzinho, Marx possível, ele está lá pensando essa relação com a natureza, o homem com os outros, o ser humano com o outro, em função dessa troca com a natureza. Dessa troca que, então, da qual então foi arrancado o camponês, por exemplo, quando ele perde, no caso clássico inglês, que é analisado lá pelo Marx, né, dos cercamentos, quando o camponês é arrancado da terra para que a terra seja transformada em pasto de ovelha. Né? Então, esse movimento aqui de privatização, que no fundo é isso, a questão do camponês não era propriedade privada da terra. Né? E esse movimento de privatização que acontece na Inglaterra, enfim, em geral, é um momento em que se arranca essa possibilidade de um metabolismo. E se cria uma outra coisa, que não é tanto a mudança de forma, mas se cria agora a mudança de... Não é tanto o metabolismo, mas é a metamorfose. Então, não é tanto a troca de matéria do ser humano, do corpo humano com o corpo das coisas e tal, mas é a troca de forma social, é a mudança de forma social, é a metamorfose. E não é à toa que Marx chama a compra e a venda, está no comecinho justamente, é como ele está fazendo esse entendimento geral que o Mário estava falando, do mundo burguês, o mundo burguês, mesmo nas suas formas mais gerais, mercadoria, dinheiro, capital, propriedade privada, né? Ele é um mundo das metamorfoses. Então, a mercadoria vira dinheiro na venda, o dinheiro vira mercadoria na compra e vai virar de novo dinheiro na mais uma venda e assim sucessivamente. E você tem então metamorfoses. Só fazendo um parênteses, tem esse filme aí do Alexander Kluge, que ele foi filmar o Capital. Esse negócio com 9 horas de duração.
do Eisenstein que o Kluge retomou, mas retomou não para filmar o Capital, mas para colocar a questão de o que é isso, filmar um livro como Capital. E tem, o filme é desigual, é muito interessante, eu recomendo muito para vocês, e tem umas passagens que são ótimas. Uma delas é a entrevista que ele faz, o cineasta, o Kluge, faz com esse ensaísta alemão lá, o Peter Sloterdijk. E aí o Sloterdijk diz o seguinte, faz uma provocação, uma brincadeirinha, na entrevista diz assim: eu acho que Lenin, lá, logo depois da vitória da Revolução Soviética, devia ter baixado uma norma obrigando que todo mundo que fosse ler o Capital lesse também as Metamorfoses de Ovídio. Bela ideia, bela provocação, as Metamorfoses de Ovídio. No fundo, porque, e aí é onde o Sloterdijk está armando a ideia dele, e que vai ter a ver, de uma certa maneira, com essa ideia do Postone, e que tem a ver com a coisa dessa questão da centralidade do trabalho versus circulação de mercadorias, né, que o Bruno estava perguntando, né? Circulação de mercadorias, centralidade do trabalho. Quer dizer, no fundo, o Marx está tratando, a partir dos Grundrisse, muito mais de, não tanto, vamos dizer assim, do metabolismo, da troca de matéria do homem com a natureza, né? E fazendo uma espécie de uma antropologia geral, né? Mas ele está tratando ali das formas sociais capitalistas. Então, as formas sociais, como essas formas mudam em outras formas e depois em outras formas, que nem nas metamorfoses do Ovídio, os deuses e depois os semideuses e os humanos vão mudando constantemente de formas. E também como que, por exemplo, sei lá, Zeus ou Júpiter, porque afinal o Ovídio era romano, Júpiter se transforma num cisne para seduzir a Leda. Ele, por que não aparece em carne e osso? Não, a moça vai se assustar se descer do céu, né, o do Olimpo, sei lá, né, o próprio Júpiter. Então ele se metamorfoseia em outra coisa. Então, como é que esses corpos, como é que essas formas vão adotando novos corpos? O corpo do Deus adquire a primeira forma de um cisne, quando ele quer seduzir uma outra moça, ele vira um touro, enfim. E aí é um Deus sedutor, né? E adotando novas formas. E o conjunto era essa ideia das formas. Então, no fundo, o Capital, ou melhor, a partir dos Grundrisse, o Marx está estudando as metamorfoses comandadas pelo capital no interesse de se valorizar. Valor gera valor, né? Comandadas pelo capital como sujeito desse processo, como é que vai se metamorfoseando e mudando constantemente de forma. Então, de certa maneira, é isso. O metabolismo deixa de ser o sujeito da história. Ele é o objeto, ele está lá ainda, ele é central, como o Marco falou, ele é central, mas ele deixa de ser o sujeito que comanda a história, que diz como é que a história vai acontecer. Né? E, enfim, nesse sentido que o ser genérico forbachiano também, né? O Feuerbach, né? O Feuerbach é importante para o Marx nessa primeira fase, mas nessa fase mais, a partir dos Grundrisse, o Hegel se torna mais importante. O Marx pensava, muito provavelmente, em meados dos anos 50, que ele tinha liquidado com o Hegel. Só que o Hegel voltou quando justamente ele se dá conta que a questão dele, a questão do mundo capitalista, é a questão das mudanças dessa forma social. O que é a forma? A forma são as estruturas pelas quais a nossa sociabilidade tem que acontecer. Então, eu não posso chegar no bar aqui e dizer, por favor, a senhora me dá um copo d'água? Ela não dá nada, ela vende. Então, existe uma forma, que é a forma da compra e venda, em que eu vou puxar uma forma chamada dinheiro e ela vai me passar uma forma chamada mercadoria. E é assim que, genericamente, são feitas. Então, as formas são essas canalizações, são esses canais por onde fluem as relações sociais. Né? Então, e como é que essas formas reais vão se transformando em outras formas? A forma mercadoria, ela se transforma, se metamorfoseia em dinheiro. E como é que essa forma dinheiro se metamorfoseia ela própria em capital, quando a forma trabalho se metamorfoseia em força de trabalho, em mercadoria? Como é que esse jogo todo? E esse é o interesse do Marx, e aí nesse momento o Feuerbach não é mais tão importante, porque o metabolismo não é o mais importante. O metabolismo é, vamos dizer assim, o pressuposto.
Então, Rogério, vou voltar a falar ali de novo a lógica do posto e pressuposto. O metabolismo, então, é o pressuposto, é a substância, mas que vai ser sempre modificada pela forma. O Marx vai pensar, então, muito mais do que o genérico, a ideia de um ser humano genérico, então seria o conceito fundamental de uma antropologia, e ele vai pensar na ideia de concretude, no sentido hegeliano da palavra, que retoma a etimologia latina como crescere, né? Crescer junto. Então, o concreto não é aquilo que é tangível, o concreto é aquilo que cresce junto. Então, o capital-trabalho. Então, sempre em oposição e sempre se determinando reciprocamente. São formas, né? Então, em oposição e se determinando reciprocamente. Então, ele está pensando no concreto nesse sentido, dessa complexificação constante que ele vai fazer ao longo da exposição dele, dessas metamorfoses que vão cada vez se tornando mais e mais concretas, complexas e ricas, do ponto de vista mesmo de um organismo, né? E o genérico aqui fica deixado de lado, né? Porque ele não está mais interessado em fazer uma antropologia e sim em fazer uma explicação do mundo burguês, capitalista. Nesse sentido, bom, na questão sobre valores e preços, Bruno, de fato ele começa nos grupos a falar sobre essa diferença de um ponto de vista já muito simples. O que é preço? Preço, a definição geral de preço, e isso aparece, fica no Capital, a definição geral de preço é o valor de troca expresso em dinheiro. Então, se você tem, sei lá, uma mercadoria, então, aquilo que se chama na economia neoclássica de preços relativos. Então, os valores de troca são os preços relativos, né? Então, uma mercadoria expressa em outro. Se essa mercadoria na qual o valor, sei lá, de um relógio se expressa, em vez de ser caneta, ou óculos, ou papel, for ouro, aí esse valor se chama preço. Então, o preço já aparece de cara, bem no começo da exposição, com essa determinação genérica. Depois, já nos grupos, ele mostra como é que as formas de concorrência, e ele não chega a aprofundar muito isso ali ainda, mas ele já percebe o problema, ele já aponta para o problema, como é que as formas da concorrência dos capitalistas, aí livro 3 do Capital, vão levar a uma determinação do preço mais concreta, mais complexa. O preço, ele próprio se metamorfoseia dessa forma genérica.